Bom dia, meninos, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre o projeto de canais, nosso módulo E, nossa aula número 5. Por que canais de distribuição? Bem, as empresas não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso é uma lógica. Então, elas precisam disponibilizar seu produto de alguma maneira. As indústrias se veem obrigadas a dividir o trabalho da distribuição de seus produtos com outras empresas, as quais acabam sendo mais especialistas nessa operação do que o próprio fabricante. O canal está mais próximo ao consumidor final, tem um acesso à informação em tempo real. Isso é o porquê, a necessidade, essas são as necessidades dos canais de distribuição. Como que a gente faz para escolher um canal de distribuição? Quais aspectos devem ser considerados? Volume de vendas proporcionado, conhecimento do mercado, estilo de administração, situação financeira, infraestrutura tecnológica e de recursos humanos, política de preços e condição de financiamento, foco no produto. Ou seja, esses aspectos devem ser considerados para a seleção do seu canal. Como avaliar um canal? Quais são os aspectos que devem ser avaliados? O volume vendido e a vender no período, a participação de mercado, a margem do canal, a participação no espaço da loja, estrutura de vendas do canal, condições de armazenamento do estoque, qualidade dos serviços prestados ao consumidor, atividades gerenciais do canais. Esses são os aspectos que devem ser avaliados no canal. Estruturação da força de venda. Para estruturar a força de vendas, é necessário decidir alguns itens sobre alguns temas, dentre eles a recrutação, o recrutamento e a seleção, a motivação, a remuneração e como vai ser o treinamento da força de vendas. Como montar uma equipe de vendas? Essa pergunta sempre bate nas nossas cabeças. A gente tem que pensar que a gente tem um objetivo de otimizar os esforços de marketing e de vendas. Nós temos que analisar os custos operacionais, os favoráveis e os desfavoráveis. Temos que definir se utilizaremos representantes de vendas ou vendedores próprios. A eficácia da força de venda está intimamente relacionada do modo de como ela está estruturada. Então, nós precisamos estruturar ela de uma maneira eficiente e eficaz. Quando se fala em tipos de venda, nós temos a venda pessoal e a venda impessoal. Na venda pessoal, nós temos a direta e a indireta. A diferença com a direta com funcionários da própria empresa e a indireta com a utilização de intermediários, representantes ou vendedores autônomos. Na venda impessoal, onde não há equipe de vendas, nós temos os telemarketing, a internet, a vending machine e os catálogos. Quais são os tipos de vendedores que existem? Nós temos o vendedor entregador, que a sua principal tarefa é entregar o produto, exemplo, cigarro. Nós temos o vendedor balconista, que atua dentro do próprio ponto de venda, eletrodoméstico, autopeças, tinta. Nós temos o vendedor missionário, que é aquele que vai, faz uma pré-venda, constrói um relacionamento, ele ainda é um propagandista. Na indústria farmacêutica, a gente tem muito essa figura do vendedor missionário. É aquele cara que vai visitar os médicos, aquele profissional que visita os médicos, constrói aquele relacionamento e ele não vende propriamente dito, mas ele faz uma pré-venda, ele motiva com que o médico venha a sugerir que o paciente use, né, a receitar para o paciente. Nós temos o vendedor técnico, que requer um alto nível de conhecimento sobre o assunto, geralmente equipamentos industriais. Nós temos vendedor de novos negócios, que requer uma grande capacidade de argumentação e de convencimento. E nós temos o vendedor solucionador de problemas, aquele que ajuda na solução do problema do cliente,
quando ele vende um sistema de computador, um sistema de comunicação ou até mesmo um computador. Nós temos tipos diferentes de força de venda. Nós temos as forças de vendas estruturadas por produto, estruturada por cliente ou estruturada por zona geográfica. Na força de venda estruturada por produtos, o vendedor é especialista no produto ou no serviço, e existe um maior custo para a empresa. Na estrutura por cliente, nós temos revendedores, transformadores, são os tipos de vendedores que nós temos. Geralmente para pequeno, média e grande empresa. Os canais de distribuição podem ser tanto atacadista quanto varejo ou atacarejo. Pode ser por conta, por negócios. E o vendedor precisa ter um maior relacionamento e entendimento das necessidades. Ele tem uma forte presença no cliente. Quando se fala de estrutura por zona geográfica, neste o vendedor possui uma área geográfica exclusiva. Ele é responsável pelo atendimento de todos os clientes daquela área. Ele tem que fazer um deslocamento racional e econômico, porque ele vai às vezes em várias cidades. E a sua visão tem que ser ampla de todos os negócios da empresa, porque ele representa todos os negócios da empresa. Quais são os objetivos da força de venda? Prospectar, definir alvo, comunicar, vender, prestar serviços, captar informações e gerenciar a escassez de produto, porque se o nosso cliente não tem o produto, ele não vende. Isso é prejuízo. Como que se estrutura o tamanho das forças de vendas? Bem, na etapa inicial, para a gente poder fazer essa determinação de força de vendas, a gente deve criar territórios de vendas, deve definir territórios de vendas. Para isso, devem ser observadas certas qualidades no território. Cada território definido, ou cada parte desse território, deve ter uma igualdade de carga de trabalho, visitação, e um potencial de vendas igualitário, mesmo que os territórios sejam compactos. Então, nós temos que separar um território que já tenha, por exemplo, X clientes potenciais, que já tenha X clientes e também um determinado número de clientes potenciais. Esses territórios devem ser mais ou menos iguais. Você não pode ter um com muito cliente potencial, outro com pouco cliente potencial. Um com muito cliente, outro com pouco cliente. Tem que ser igual, até para representar um ganho mais ou menos igual para a força de venda. Alguns fatores que são determinantes no dimensionamento: número de clientes ativos da empresa, potencial de clientes no mercado, frequência de visitas, ou seja, a carga do trabalho, e o potencial de compra dos clientes. Esses fatores devem ser levados em consideração na hora de fazer o dimensionamento. Além disso, devemos levar em consideração as categorias do produto e do serviço, a localização geográfica de cada cliente, os tipos de clientes e o benchmark com os demais concorrentes, porque às vezes os demais concorrentes podem mostrar para a gente alguma coisa que nós não vimos, para dimensionar a nossa força de venda. Existem vários métodos de cálculo para o número ótimo de vendedores. Um deles é o método da carga de visitação, onde os clientes são agrupados dentro de classes em função do seu potencial de compra, anuais ou mensais. A frequência desejável ou a frequência ótima de visitas é estabelecida para cada classe de clientes. Multiplica-se o número de clientes em cada classe dessas pela correspondente frequência de visitas, para se chegar ao total da carga de visitação por ano por mês. O número médio de visitas que um vendedor pode fazer por ano por mês é determinado com base na aferição de desempenho de campo, através de critérios pré-estabelecidos.
Outro método interessante para o cálculo é a aplicação. Para a aplicação, é o que leva em conta o tempo de duração médio de cada visita, o que nós não levávamos no método anterior. A frequência mensal ideal de visitação e a avaliação do tempo real de vendas de um vendedor. Olha um exemplo aqui, ó. Número de vendedores ideal, ótimo, é igual ao número de clientes anuais mais número de clientes potenciais. Isso, depois de somado, deve ser multiplicado pela frequência mensal ideal de visitação, vezes o tempo de duração de cada visita. Divide-se isso pela avaliação do tempo real de vendas de um vendedor. Pronto, aí nós temos a quantidade de vendedores. Olha um exemplo aqui em números. 250, número de clientes atuais, mais 50 potenciais, mais multiplicado, essa somatória multiplicado por 2,5, que é a frequência média ideal de visitação mensal, é ir lá 2,5 vezes por mês, multiplicado pelo tempo médio de duração de uma visita, incluindo a locomoção, dividido pelo tempo real de vendas de um vendedor, que seria 75 horas. Nós temos aqui um número ótimo de vendedores de 20 para aquela região. Existe um outro método de cálculo, tá? Existem vários métodos. Um outro aqui é você pegar o número de clientes atuais e potenciais, multiplicar pela frequência de visitas e dividir pelo número diário de visitas do vendedor vezes o número de dias de trabalho efetivo por ano. Aqui tem um exemplo, ó, do método derivado de carga de visitação. Categoria de clientes e frequência de visitas. Categoria A, 500 clientes, 12 visitas anuais, dá 6.000. Categoria B, 2.000 clientes, 9 visitas anuais, 18.000. Categoria C, 5.000, 6 visitas anuais, 30.000. Categoria D, 7.000, 2 visitas anuais, 14.000. A carga anual de visitação seria 68.000. Continuando, número médio de visitas diárias que um vendedor consegue fazer, 8. Número de dias trabalhados. Aí você vai, dias totais do ano, tira os finais de semana, tira os feriados, tira uma média de doenças que os vendedores podem ter, tira os dias de treinamento, as conferências e as reuniões. Neste nosso exemplo, nós teremos uma somatória aqui de uma quantidade de dias trabalhados de 215. Tá? Então, 215 vezes 8 dias, tá? Vezes 8 visitas, desculpa, nos vão dar 1.720. O número de vendedores necessários, então, vai ser 68.000, que foi a carga anual de visitação, observem aqui, dividido por 1.720, que é o número total de visitas por vendedor. Então, nós nesse exemplo, teremos 40 vendedores. A remuneração da força de vendas. Bem, gente, isso é muito interessante, porque a empresa sempre acha que paga muito e o empregado sempre acha que ganha pouco. O bom gerente de vendas, ele tem que achar o equilíbrio, ele tem que ser lógico e justo ao mesmo tempo. Existem algumas maneiras de remunerar o vendedor. Uma é o salário fixo, aquele que nós conhecemos, que é o salário em carteira. Existe também o comissionamento. A pessoa ganha pelaquilo que ela vende. Neste caso, o risco está todo para o vendedor. Então, trabalhou, o vendedor ganha. Não trabalhou, o vendedor não ganha. Quando você tem o fixo, o vendedor está mais sujeito a receber ordens e orientações. Quando ele está somente com comissionamento, ele tem um certo distanciamento da organização. Para a empresa, o melhor é o comissionamento. Para o funcionário, o melhor é o fixo. Então, para atender e ser justo, existe um sistema misto ou combinado, que é
a união da comissão com o fixo. Então, nós temos algumas variações. Fixo mais comissão, fixo com garantia mínima mais comissão. O que é garantia mínima? É o mínimo que ele vai receber se não conseguir vender. Fixo mais o desempenho, que é uma comissão. Fixo mais desempenho da equipe, que você pode atrelar ao resultado da equipe. Você pode ter comissão, desempenho, você pode juntar isso tudo. Fixo mais prêmios, comissão mais prêmios, e aí tem várias variações. O importante é que o gerente de vendas deve ser justo, deve fazer de maneira justa. Bem, meninos, com isso terminamos este módulo. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estaremos em sala de aula reunidos para tirar. Um abraço, tudo de bom.